Se tem uma coisa que já existiu nesse mundo, são governos ditatoriais e ditadores desprezíveis. Pensando nisso, o Vulgarizando a História de hoje resolveu fazer uma lista com os 10 ditadores mais sanguinários de todos os tempos. A gente vai usar como critério a incompetência de seus regimes, os métodos brutais que usaram para manter o poder, o tempo que passaram no comando e também as consequências para o mundo. A gente quer te lembrar também que o conceito de ditadura hoje é bem diferente do que ele foi no passado. Talvez daqui a um tempo a gente faça um vídeo contando como é que era a ditadura no tempo dos romanos, por exemplo. Então, para a lista de hoje, a gente resolveu pegar só ditadores da história mais recente. Vamos lembrar também que não basta ser um governante ruim para ser considerado um ditador. É necessário também ser um líder ilegítimo, ter cerceado direitos fundamentais e violado direitos humanos. Caso tu ache que ditaduras são uma exclusividade de governos de esquerda ou de direita, então esse vídeo não é para ti. Para agora, vai fazer outra coisa que tu vai acabar se incomodando. E incomodando a gente também. Agora, se tu compreende que esse tipo de governo existiu em ambos os espectros políticos e os dois cometeram crimes contra a humanidade, confere aí a nossa lista. Para começar, a gente vai falar de um dos mais impiedosos líderes do Oriente Médio. Saddam Hussein foi atuante na política do Iraque desde a década de 1950 e o cara foi, por 10 anos, o vice-presidente do al-Bakr. Nesse tempo, a popularidade dele só cresceu. O cara montou uma polícia secreta e estreitou os laços com os militares. Até que ele chega no presidente e diz que é melhor ele renunciar. O cara então assumiu a presidência, isso em 1979, e ficou nela até 2003, quando começou a guerra do Iraque, depois que os Estados Unidos invadiu o país, atrás de armas químicas que eles achavam que o Iraque tinha. Nesses mais de 20 anos, o cara colocou o Iraque em 2 guerras. A primeira delas já em 1980, um ano depois de assumir contra o Irã. Essa guerra, que ele achou que seria rápida, durou quase 8 anos e teve como justificativa evitar que a Revolução Iraniana xiita chegasse no seu país. Mas na verdade o que ele queria era anexar territórios iranianos ao Iraque, que eram ricos em petróleo. A guerra terminou sem mudar nenhum centímetro de fronteira, mas a guerra que faria ele famoso no mundo inteiro ainda estava para acontecer, a Guerra do Golfo. Buscando não pagar uma dívida que tinha com o Kuwait e querendo anexar o território do país ao território iraquiano, levando junto as reservas de petróleo, o cara lança uma invasão ao território kuwaitiano e só sai de lá depois que uma coalizão liderada pelos Estados Unidos expulsa o Iraque de lá. Milhares de vidas foram perdidas, mas não só soldados morreram durante o governo do cara, porque ele perseguiu curdos e xiitas, prendeu opositores políticos, torturou quem ele considerava traidores e nessa dizem que ele mandou matar os próprios genros, embora a versão oficial diga que os caras morreram num tiroteio. Ele morreu em 2006, durante a Guerra do Iraque, depois que um tribunal especial julgou o cara e o condenou à morte por enforcamento. General Pinochet fica com o nosso 9º lugar. No dia 11 de setembro de 1973, os militares chilenos planejaram um golpe de estado que derrubou o presidente Salvador Allende. O cara cometeu suicídio no Palácio de la Moneda e quem assumiu o governo foi o general Augusto Pinochet. Pouca gente lembra, mas Pinochet era um aliado do Allende e há quem diga que no dia do golpe, Allende pediu ajuda a ele, dizendo que Augusto era um dos nossos. O golpe no Chile foi apoiado pelos Estados Unidos e Pinochet ficou no poder até 1990. Quando saiu, já tinha nomeado vários juízes para a Suprema Corte, tinha criado o cargo de senador vitalício para si e ainda ficou no controle das Forças Armadas até 1998. Ele garantiu direitinho que nada de mal fosse acontecer com ele. Estima-se que 80 mil pessoas tenham sido presas, 38 mil torturadas e 3 mil mortas, naquela que é uma das mais violentas ditaduras da América. Depois de um tempo, nem os Estados Unidos continuaram apoiando o governo do cara, e poucos líderes mundiais viam seu governo com bons olhos. Seu regime ficou conhecido pela caça aos opositores e desde o primeiro dia execuções já estavam sendo feitas. Os militares iam de fábrica em fábrica e em todas as universidades atrás de inimigos. Os estádios de futebol serviram como uma espécie de campos de concentração, para onde os opositores eram enviados. Lá eram presos, torturados e às vezes mortos. O que não falta são relatos de mulheres que alegam ter sofrido violência sexual nesses estádios. Como todo bom ditador, Pinochet tinha à sua disposição a polícia secreta, o DINA, que planejou atentados à bomba, sendo o mais famoso deles o que matou Orlando Letelier, um famoso opositor do seu regime, em Washington. Os caras foram longe. Além disso, ele dissolveu partidos políticos, desviou dinheiro público para suas contas pessoais e ficou famoso pelos voos da morte, onde pessoas eram levadas em helicópteros e aviões e jogadas lá de cima.
Quando as ditaduras na América começam a cair na década de 1980, acontece um plebiscito no Chile em 1988 que decide que já é hora de redemocratizar o país e colocar fim ao governo Pinochet. Ele morreu em 2006, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, sem nunca ter sido condenado. Mas também não recebeu nenhuma honra de chefe de Estado. O nosso oitavo lugar vai talvez para o nome mais desconhecido da nossa lista, mas que não deixou de ser letal. Hissène Habré governou o Chad de 1982 até 1990 e se tornou um dos maiores ditadores da história da África. Governou por pouco tempo em comparação a outros nomes dessa lista, mas esse curto período já foi o suficiente para os chadianos. Ele foi atuante na longa guerra civil do país, foi atuante na política como ministro de defesa, fez alianças com o exército e tomou o poder, dando início a seu reinado de terror. No seu governo, o cara violou direitos humanos, desviou dinheiro público e estabeleceu um governo de um partido só. Sua polícia secreta era conhecida como Diretoria de Documentação e Segurança e estava de olho em quem falasse mal do cara, mas também em quem ouvia rádios consideradas inimigas e quem fazia rituais de magia para ajudar os seus inimigos. É mole, cara. Limpeza étnica também foi comum no seu governo. Buscando eliminar outros grupos que compunham o Chad, o cara queimou vilas inteiras e mulheres foram usadas como escravas sexuais dos militares do cara. Eles normalizaram a tortura, chegaram até a construir espaços específicos para isso. Entre os seus métodos, enfiavam água goela abaixo das pessoas até elas desmaiarem, colocavam a boca delas em tubos de escapamento de carros ligados, queimavam o corpo delas com fogo vivo e jogavam gás nos olhos das pessoas. Aproximadamente 40 mil chadianos perderam a vida durante o seu governo e a Comissão da Verdade, que foi estabelecida depois que ele deixou o poder, disse que ele era um homem sem escrúpulos. Habré foi derrubado por outro golpe e fugiu para o Senegal. Lá ele foi julgado e em 2005 foi colocado em prisão domiciliar e em 2016 condenado à prisão perpétua por crimes contra a humanidade. Morreu de Covid em 2021 em um hospital em Dakar, capital do Senegal. O nosso sétimo lugar vai para um cara que se apaixonou pelo poder. François Duvalier também é conhecido como Papa Doc. O cara era médico, formado pela Universidade de Porto Príncipe em 1934 e se especializou em Michigan, nos Estados Unidos. Ele levou para o Haiti uma série de conhecimentos que a população da época não tinha ainda. Por exemplo, ele foi um dos primeiros caras que levou para lá a penicilina. O cara caminhava longas distâncias até as comunidades mais pobres que sofriam muito com a malária e o tifo. Logo, essas pessoas acreditavam que ele tinha místicos poderes de cura e começaram a chamar ele de Papai Doutor, ou seja, Papa Doc. Ele acabou se envolvendo com política, atuou como ministro da saúde, mas quando a oposição estava no poder, o cara foi exilado. Mas ele deu a volta por cima, retornou, concorreu à presidência e ganhou democraticamente, assumindo o cargo em 1957. Só que a instabilidade política não parou no governo do cara e tentaram dar um golpe nele, mas para se manter no poder, o cara usou a violência. Ele criou uma organização militar chamada Tonton Macoute, ou seja, bicho-papão. E tu sabe o que o bicho-papão faz? Ele fica de olho em quem faz coisa errada, como por exemplo, criticar o governo. Ele mandou inimigos para fora do país, perseguiu jornalistas contrários ao seu regime e também prendeu políticos de oposição. O objetivo do grupo era manter Papa Doc no poder, e se era necessário usar a violência para isso, então os caras usavam sem pena. Chegou o momento que esse grupo tinha mais membros que o próprio exército, e ele era mantido com dinheiro público. Que beleza, hein? Além disso, o analfabetismo cresceu durante o governo dele e ele não via problema nenhum em nomear seus parentes para cargos públicos e desviar a grana do governo para suas contas particulares. O Haiti sempre teve dificuldades financeiras, mas mesmo assim o cara conseguiu se manter popular, porque volta e meia entrava dentro de um carro e jogava dinheiro pela janela. Aí a galera gostava. O cara também era vingativo. Uma vez a família dele foi vítima de um atentado e ele exigiu a morte de todos os envolvidos nisso aí. Só que não sabiam quem eram todos os envolvidos, então mataram todos os suspeitos e também membros das famílias deles. Papa Doc era praticante de voodoo e contam uma história de que ele mandava arrancar a cabeça dos seus inimigos para se comunicar com ela. Mas não sabe se isso é verdade ou não. Só que eleições aconteceram no Haiti. Mas claro, tinham só ele como candidato e mesmo assim eram acusados de ser fraudulentos. O cara chegou a se intitular presidente vitalício. É bem comum a gente ouvir que Papa Doc, quando jovem, tinha o desejo genuíno de ajudar o povo, mas depois acabou corrompido pelo poder. Ele morreu em 1971 e foi sucedido pelo seu filho, o Baby Doc. Só que ele já não conseguiu se manter tanto tempo no poder quanto seu pai.
O fundador da Coreia do Norte fica com o nosso 6º lugar. Kim Il-sung nasceu em 1912 e lutou contra a ocupação japonesa na Coreia. O cara também foi um dos grandes nomes em favor da independência coreana e depois, quando chega ao fim a Segunda Guerra Mundial e a ocupação japonesa chega ao fim, a Coreia é dividida para depois vir a ser reunificada. Só que a Coreia nunca mais se unificou. A guerra que aconteceu na região e que tinha como objetivo essa unificação terminou sem eles resolverem essa questão. Mas como Kim Il-sung tinha ideais meio parecidos com o de Joseph Stalin da União Soviética, o cara ficou no comando da parte norte. A partir daí, ele deu início a um governo que visava a autossuficiência e a distância de outros países do mundo, principalmente da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, seus principais combatentes durante a guerra. E durante as décadas de 1950 e 60, a economia norte-coreana até chegou a ser melhor que a da Coreia do Sul, mas na década de 1970 a coisa começou a desandar. O país passou por episódios de fome que foram agravados na década de 1990, mas Kim Il-sung conseguiu se manter no poder até morrer, em 1994. Depois disso, quem assumiu foi o seu filho e hoje quem está no poder é seu neto. Mas como ele conseguiu esse feito? É fácil, meu amigo. Kim Il-sung foi muito bem sucedido em criar um culto à própria personalidade, tanto que muitos norte-coreanos veem ele e os membros da sua família como formas de divindade. Até quem diga que a Coreia do Norte é uma espécie de teocracia. Claro que só isso não bastaria. Desde o início do governo do cara, ele já executava opositores políticos e qualquer pessoa que despertasse uma desconfiança nele que pudesse vir a traí-lo no futuro, já ia pro abate. Ele temia que tentassem usurpar o poder dele, então não foi incomum que o cara mandasse executar líderes militares ou seus ministros, ou então mandar os caras para campos de reeducação pelo trabalho, mesmo que seja só para que servissem de exemplo. O cara praticamente eliminou toda e qualquer oposição ao seu governo e abriu o caminho para a construção de uma sociedade altamente militarizada e isolada. Os norte-coreanos têm pouquíssimo acesso à informação e sabem muito pouco sobre o que acontece fora de lá. Nem permissão para viajar livremente dentro da própria Coreia os caras têm, o que faz deles um dos países mais isolados do mundo até hoje. O nosso 5º lugar vai para o cara que proclamou a criação da República Popular da China. Em 1949, uma nova fase estava iniciando na China. Depois de uma violenta guerra civil, o líder do país seria agora também o líder do Partido Comunista, Mao Tse-tung, que governaria até 1976, o ano em que ele morreu. Além da Guerra Civil, ele se envolveu em outros eventos importantes da história da China no século XX, como, por exemplo, a Grande Marcha, que o tornou muito popular durante a década de 1930. Como governante, tentou acelerar a industrialização do país e a coletivização da agricultura, mas não foi bem sucedido em nenhum dos dois. Esse foi um período de baixa produção de alimentos e, como consequência, milhões de chineses morreram de fome. No final da década de 1950, o cara ainda enviou seu exército para o Tibete e lá promoveu um massacre que tirou a vida de mais de 80 mil. Mao não era conhecido por ser muito bom ao aceitar as críticas ao seu governo, e perseguições políticas foram frequentes nesse período. Vários críticos foram enviados para campos de trabalho forçado, onde seriam reeducados. Na década de 1960, depois do fracasso das suas reformas, o cara lançou a Revolução Cultural, que tinha como objetivo manter vivos os ideais do Partido Comunista e combater opositores ligados à cultura ocidental. Milhões de pessoas foram perseguidas, entre elas professores, artistas e até políticos que já tinham sido aliados do cara. Uma série de massacres aconteceram e, como forma de divulgar a palavra de Mao, foi difundido pelo governo chinês o Livro Vermelho. Um livro contendo uma série de citações atribuídas ao Mao Tse-tung. Por muitos, a Revolução Cultural é vista como um baita de um retrocesso. Mao sempre negou que qualquer chinês tenha passado fome no seu governo, o que pode ser atribuído à pouca informação que era passada ao cara. Dizem que seus funcionários tinham tanto medo de dar más notícias ao cara e de ser considerados traidores, que mentiam dizendo que estava tudo certo no governo do cara. Ao todo, 45 milhões de chineses morreram durante esse regime. Mas há quem diga que Mao é o responsável pela China ser uma superpotência hoje. E assim como outros nomes nessa lista, o cara ainda atrai admiradores. O nosso 4º lugar vai para o mais cruel ditador da África. Idi Amin Dada era um militar extremamente respeitado em Uganda. Carregava a mais alta patente do exército, tanto que muitos militares eram mais leais a ele do que ao próprio presidente Milton Obote. É aí que, para acabar com disputas políticas entre os dois, Idi Amin lidera um golpe e o exército acaba por eliminar membros do exército ainda leais ao presidente.
Isso foi em 1971. Amin assumiu a presidência e ficou nela até 1979. E o seu governo foi marcado por violações de direitos humanos, combate à liberdade de expressão, má gestão e nepotismo. Só que o Amin era um cara muito carismático e recebeu bastante apoio no início do seu governo. Ele chegou a se declarar presidente vitalício. Mas para evitar que um golpe acontecesse com ele também, o cara montou uma polícia secreta que tinha como objetivo manter ele no poder. Seu governo perseguiu qualquer pessoa que pudesse ser um opositor e execuções públicas foram frequentes. Volta e meia se via o corpo de alguém boiando pelos rios. Estima-se que 300 mil pessoas morreram durante o seu governo. Isso sem falar as torturadas. Entre as formas de tortura mais comum estava a ingestão de sal, até que a pessoa morresse desidratada, espancamento com martelo e imersão em água quente. Até uma das esposas do cara foi brutalmente assassinada, provavelmente por uma suspeita de adultério. Em 1978, ele começou uma guerra com a Tanzânia, acusando os caras de conspirarem contra o governo dele. Mas os tanzanianos contra-atacaram e quando chegaram na capital de Uganda, Kampala, Idi Amin fugiu, encerrando seu governo. Internacionalmente, ele era visto como um líder cruel, corrupto e incompetente. Sua vida terminou em 2003, na Arábia Saudita, sem ele nunca ter respondido por seus crimes. O nosso terceiro lugar vai para o cara que foi responsável pela morte de 1/4 da população do seu país. Salazar ficou conhecido como Pol Pot, o cara que no dia 17 de abril de 1975, depois de ganhar popularidade dentro do Partido Comunista e de ver o seu país envolvido em uma guerra civil, liderou 30 mil homens do exército na tomada da capital Phnom Penh, no Camboja. Com ele no poder, o nome do país mudou para Campo Cheia Democrático e foi estabelecido o ano zero, como se a história do país começasse agora. Além disso, Pol Pot proibiu outros partidos políticos, fechou a fronteira do país, cortou linhas telefônicas, aboliu o dinheiro, baniu a religião e fechou indústrias. Qualquer oposição ao regime ou à nova forma de vida da população era vista como uma ameaça e pessoas eram presas sem nem sequer saber do que estavam sendo acusadas. Prisões como a S21, que hoje serve como um museu, foram comuns e lá as pessoas eram torturadas. Tinham suas unhas arrancadas, sofriam queimaduras e recebiam choques elétricos. Para tu ter uma ideia, para evitar gastar bala, os caras executavam as vítimas com facões e machados. Pol Pot defendia uma sociedade 100% agrária e ordenou a evacuação da capital e as pessoas foram enviadas para o trabalho em fazendas coletivas. Se dedicariam agora exclusivamente à agricultura e em algumas ocasiões trabalhavam das 4 da manhã até as 10 da noite. A propriedade privada deixou de existir e as fazendas viraram campos de trabalho forçado ou campos de morte. A situação lá não era muito diferente da de um regime de escravidão. Só que não houve um planejamento adequado de como alimentar e nem alojar todas essas pessoas. Muitas delas não tinham qualquer experiência com o trabalho no campo e não se conseguiu produzir a quantidade de alimentos suficiente. Às vezes, elas recebiam uma porção de arroz a cada 2 dias. E se estima que em 4 anos, 2 milhões de pessoas morreram no Camboja. Isso equivalia, na época, a 25% da população. O mundo pouco sabia do que aconteceu lá na época, e essas atrocidades só ficaram mais conhecidas depois que o Vietnã invadiu o Camboja e colocou fim ao regime do Pol Pot, em 1979. O cara fugiu para a selva, mas foi pego. Em 1997 foi colocado em prisão domiciliar e morreu no ano seguinte. Quem convivia com ele diz que ele morreu com a consciência tranquila e que seus planos só não deram certo porque tinha gente lá atrapalhando. A medalha de prata vai para um dos líderes mais temidos do século XX. Joseph Stalin nasceu na atual Geórgia e foi líder da União Soviética, ali de 1928, 1929 até 1953, quando morreu. Ele se juntou aos bolcheviques quando tinha lá os seus 20 anos e foi atuante na Revolução Russa de 1917, na Guerra Civil e estava lá durante a formação da União Soviética. Foi nomeado secretário-geral do partido pelo Lenin e mesmo eles tendo algumas desavenças antes do Lenin morrer, o cara buscou ser visto como seu sucessor. Stalin já era conhecido por ser violento, planejar ataques, sequestros, angariar dinheiro e fazer com que as coisas acontecessem. Então não foi muito difícil para ele fazer que seus opositores morressem ou sumissem. Por exemplo, olha o caso do Trotsky. Durante a década de 20, com o tempo ele foi crescendo dentro do Partido Comunista, até que assumiu o controle total do país e criou uma imagem para ti de homem forte, o que pode ser visto no nome dele. Quer dizer, um apelido, porque o nome dele é esse aqui. Stalin vem da palavra Stali, que em russo quer dizer aço. Ou seja, ele se via como o homem de aço.
Stalin investiu pesado na eliminação de inimigos políticos e de críticos ao seu regime, o que pode ser visto principalmente no final da década de 1930, quando aconteceu o Grande Terror, que culminou na prisão de mais de 1 milhão de pessoas e execução de milhares. Foi uma época de perseguição a minorias étnicas e de repressão policial, visando a preservação da União Soviética. Membros do exército acusados de traição foram mortos e quem se opunha às ideias do cara era considerado um agente do capitalismo. E nem quem estava dentro do próprio partido estava salvo, porque qualquer discordância com Stalin poderia ser vista como uma ameaça ao seu governo e para garantir que o cara soubesse de tudo, ele tinha uma polícia secreta à sua disposição. A União Soviética era o maior país do mundo durante o governo do cara e ele investiu pesado na industrialização e na coletivização de terras. Mas isso nem sempre deu certo. Em algumas ocasiões geraram fome que mataram milhões de pessoas. Mesmo nessas condições, o cara não diminuiu a repressão e em sua paranoia sempre achava que tinha alguém querendo assassiná-lo. Milhões de pessoas foram enviadas para campos de trabalho forçado em vários lugares. Por exemplo, a Sibéria, para onde ele mesmo já tinha sido enviado quando jovem. Dizem que isso só o deixou mais forte. Ele foi um dos grandes nomes da Segunda Guerra Mundial e liderou os soviéticos contra a Alemanha nazista. Quando a guerra terminou, colocou os países do leste europeu sob a sua influência e acabou controlando a política deles também. Não vamos esquecer também que foi durante o governo do Stalin que a União Soviética produziu a sua primeira arma nuclear. Segundo lugar pro cara. Quem será o primeiro lugar, hein? Nosso primeiro lugar vai pro cara que deu início uma guerra mundial. Adolf Hitler foi o principal nome do partido nazista. O cara concorreu às eleições presidenciais na Alemanha em 1932, mas perdeu para o herói de guerra Paul von Hindenburg. Só que como o cara era muito popular e o seu partido estava em ascensão, foi nomeado chanceler e depois que o Hindenburg morreu, em 1933, ele acabou acumulando os dois cargos. Se estabeleceu no poder dissolvendo sindicatos e partidos políticos, construindo campos de concentração para onde seriam enviados opositores políticos e seu governo também foi responsável pelo Holocausto, uma das maiores atrocidades que já foi cometida na história da humanidade, tirando a vida de aproximadamente 6 milhões de pessoas, entre elas judeus, homossexuais, ciganos e testemunhas de Jeová. É errado a gente pensar que ele se tornou um ditador só durante a guerra. Mesmo antes dela, a perseguição a opositores já acontecia, e um dos maiores exemplos é a Noite das Facas Longas, onde políticos, jornalistas e até antigos aliados foram assassinados por membros da SS e da Gestapo. Os discursos do cara lembravam as antigas glórias do povo alemão, tanto que ele chamava o seu governo de Terceiro Reich, mais ou menos como se fosse o Terceiro Império Alemão. Ele buscou expandir o território do país e invadiu regiões da França, da Tchecoslováquia e da Polônia, e isso culminou na Segunda Guerra Mundial, onde mais de 50 milhões de pessoas perderam sua vida. No dia 30 de abril de 1945, com a derrota iminente, Hitler toma uma cápsula de cianureto e dá um tiro na própria cabeça, livrando o mundo de sua presença. Pouco depois, a Alemanha se rendeu e a guerra logo viria a chegar ao fim. É muito ditador, cara. Não tem como a gente falar de todos eles ou se aprofundar muito aqui. Então faz o seguinte, se tu quer ver uma história mais completa sobre alguns deles, é só deixar aqui nos comentários. A gente ainda precisaria falar de Mussolini na Itália, de Franco na Espanha, de al-Bashir no Sudão, de Charles Taylor na Libéria, de Mugabe no Zimbábue, de Gaddafi na Líbia, Fidel Castro em Cuba, Médici no Brasil, Videla na Argentina. Tem ditador pra tudo que é gosto. Então faz o seguinte, deixa aqui nos comentários quais tu acha que são os maiores ditadores de todos os tempos e fica atento ao nosso podcast na semana que vem. Não se esquece também de curtir o vídeo, se inscrever no canal, de compartilhar com os teus amigos e de seguir a gente no Twitter e também no Instagram. Caso tu já conheça o nosso trabalho e quer nos apoiar, faz um pix aí pro Vogalizando, cara. A chave é o nosso e-mail, tá aqui na descrição do vídeo. Se tu mora fora do Brasil, dá pra fazer um PayPal também. E se tu quer ajudar todos os meses, pode assinar um plano ali no PicPay. Um beijo, vamos se amar.